aqui com a Thaís, que é coordenadora da instituição. E Thaís, queria perguntar para você, de maneira geral, para que todos entendam o que é a síndrome de Down. Bom, a síndrome de Down não é uma doença, como muitas pessoas acham que é uma doença, não é. É uma mutação genética, é um cromossomo a mais que eles têm na hora de fazer o exame cariótipo. No cromossomo 21, ao invés de ter pares de cromossomos, ele tem 3. Então, por isso também que é conhecido como trissomia do 21, porque no cromossomo 21 há 3 cromossomos. E quando a família identifica, né, esses sinais, como que ela pode buscar um atendimento no sentido de fazer com que a criança se desenvolva, né? Qual que é a importância desse acompanhamento, onde as famílias buscam e qual que é a importância de ter esse acompanhamento que a instituição oferece? Os médicos, eles já fazem encaminhamento para as instituições. Então, aqui em Jaboticabal, nós temos a ABC Down e a PAI, que atendem pessoas com síndrome de Down. O quanto antes começar esse estimulação, nós chamamos de estimulação, com o quadro de profissionais especializados, quanto antes melhor, porque eles precisam ter, né, a fisioterapeuta, a terapeuta ocupacional, a fonoaudióloga, para ter os atendimentos, para que eles tenham um desenvolvimento muito próximo da normalidade. Então, quanto antes, melhor a criança se desenvolve, melhor né? Ela se desenvolve. E aí a gente não pode deixar de perguntar como que é a questão da inclusão. Como que a gente pode incluir melhor as pessoas com a síndrome de Down na sociedade? Eu acho, Paula, que a gente trabalhar a questão do preconceito, porque as pessoas acreditam que por ela ter a síndrome de Down, ela não vai conseguir trabalhar, ou ela não vai conseguir estudar numa escola regular, mas ela consegue. Só precisa ter um olhar para essa pessoa, um acompanhamento individualizado, com currículos adaptados, e deixar ela tentar conquistar o universo dela. Porque a gente sabe que tem casos aqui, por exemplo, na nossa instituição, nós temos casos de pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho há mais de 10 anos e estão super bem desenvolvidas, e crianças que foram para a escola desde o início da escolaridade, terminaram o ensino médio e sonham hoje em buscar uma faculdade. Nossa, isso é muito legal. E a gente percebe que a questão da inclusão não é só a socialização, então, né? Essas pessoas, elas podem estar preparadas para ter uma vida normal no mercado de trabalho. Sim. Claro que fazendo algumas atividades específicas, né, Thaís? Sim, algumas atividades específicas ou adaptadas à realidade deles. Né? Eu acho que você conseguiu até ver que tem casais de namorados, eles podem, que às vezes as pessoas acham que tem síndrome de Down, não pode ter uma vida dita normal. Pode sim, por que não? Eles podem ter a casa deles, desde que esteja sempre acompanhado por uma outra pessoa, por um familiar, eles conseguem fazer o que eles têm vontade. E aqui na instituição vocês atendem desde muito bebê, né? Crianças e até adultos, né? Que continuam fazendo esse trabalho aqui com vocês. Isso. A gente fala que a síndrome de Down não tem cura, não tem alta. E também não tem idade, né? Então eles nascem com a síndrome de Down e eles, infelizmente, morrem com a síndrome de Down. Então, o que eles precisam desse acompanhamento para a vida toda? Então, a gente não dá a alta a eles, porque, por exemplo, na parte pedagógica, eles aprenderam a ler, a escrever, já passaram da fase escolar, não precisam mais. Precisam, porque se eles deixarem de ter esse acompanhamento pedagógico, eles acabam esquecendo, né, do que eles aprenderam. Então, a gente faz esse trabalho todos os dias. E do mesmo jeito com a equipe multidisciplinar, que também precisa desse acompanhamento, porque a fono precisa trabalhar de acordo com a fase de desenvolvimento que eles estão. Então, mas eles estão já no período mais velho, não precisam de fono? Precisa, porque eles têm envelhecimento precoce. Então, também precisa desse trabalho da fono para trabalhar algumas áreas que eles precisam adquirir ou trabalhar com as habilidades que eles ainda não conseguiram ter autonomia
e independência. Entendi. E uma pergunta que eu queria te fazer, pensando do ponto de vista da escola, eu como professora, eu percebo que a gente atende na inclusão mais alunos com deficiência intelectual, até os de aspecto autista, né? E eu trabalhei com pouquíssimos alunos DAO, eu acho que eu não consigo elencar nenhum. Então, por que nós temos menos DAO incluído na escola regular, por exemplo? Paula, os pais, infelizmente, eles acreditam que a escola particular, como tem um número menor de alunos no reduzido, eles entendem que faz um trabalho diferencial na rede privada, mas é uma questão muito particular de cada família. Sim. Mas a rede faz um trabalho muito bem feito, o Estado também faz um trabalho com sala de recurso, a rede trabalha com atendimento ocupacional especializado, tem todo o apoio das instituições. Então, assim, a gente precisa sempre estar trazendo essas informações para as famílias, para que elas compreendam que é importante eles irem para a escola regular, que eles têm condições de aprender. A gente tem casos aqui, por exemplo, de pessoas que tinham 17 anos e não eram alfabetizadas. Mas com 18 anos elas conseguiram ser alfabetizadas. É um processo rápido até. Então falar, mas meu filho foi alfabetizado aos 7 anos. Tudo bem, ele não conseguiu com 7, com 8, com 9, mas ele conseguiu com 18. Então, assim, o importante é não desistir, manter essa caminhada aí sem desistir. E você acredita que esse tipo de informação, levar informação sobre o que é a síndrome de Down para as pessoas, pode contribuir para a gente diminuir o preconceito? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje em dia a gente já vê algumas modificações, né? Eu sei, por exemplo, quando a gente iniciou o nosso trabalho aqui na instituição, nós tínhamos 4 pessoas, depois aumentamos para 7, depois 10. Não atendíamos bebê, aí depois veio a demanda de bebês. Então, assim, eu acredito e eu tenho essa esperança de que quanto mais a gente falar abertamente para as pessoas sobre síndrome de Down e tratar a síndrome de Down como algo dito normal, eu acredito que isso vai acontecer naturalmente. Muito bom, Thaís. Eu agradeço por nos receber aqui. A gente percebeu que vocês fazem um trabalho incrível. E essa atividade nossa é uma forma da gente levar a informação para as pessoas, para que as pessoas possam entender o que é essa condição, né, que como você mesmo disse, não é uma doença, e que as pessoas que nascem com a síndrome de Down podem se desenvolver, podem ter uma vida com qualidade, né, e que a instituição oferece isso. Então a gente agradece muito e parabeniza pelo trabalho, viu, Thaís? A gente agradece a oportunidade de ter vocês aqui conosco também. Ficamos muito gratos, né, de receber a visita e estamos aqui com a casa aberta, sempre que houver a necessidade, sempre que precisar, podem contar conosco. E a gente agradece também a parceria de estar indo num próximo momento até a Câmara Municipal para levá-los para conhecer também o trabalho que vocês realizam lá, o espaço que vocês utilizam. Muito obrigada. Muito obrigada.